dia. Eu quero convidá-los a abrir no Salmo 25. O Salmo 25, ele tem 3 estrofes. Nós vamos hoje refletir sobre o terceiro, a partir do verso 15. Do verso 15 ao verso 22. E diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, pois em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as tribulações. Senhor, que a Tua palavra possa ser pessoal a cada um de nós, possamos ouvir nosso nome na Tua boca, Deus, como se dissesse: ó Deus, redime Daniel, redime a Maria, redime o André de todas as tribulações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, o tema do sermão é as promessas de Deus para um coração aflito. A aflição faz parte da vida. Lá em Hebreus diz assim que se Jesus sofreu ao ponto que sofreu, imagine nós vamos sofrer muito menos, mas se Deus sofreu, quem somos nós para não queremos passar por aflições? Não é? A vida tem esse sentido de aflição desde a queda de Adão. Porque desde a queda de Adão, quando nós nos afastamos de Deus, nós agora começamos a trilhar um caminho de aproximação que passa pela aflição, porque não era para ser assim. Não é? E esse salmo, essa parte que nós lemos, traz algumas orientações para a gente. Eu quero convidá-los aí a percorrer o teu olho junto comigo nos primeiros 3 versículos que nós lemos, no verso 15 ao verso 17. Algumas aflições emergem nesses versículos que nós lemos, os primeiros, né? Aqui nós vemos que na vida passamos por armadilhas, por laço. Laço aí quer dizer armadilha. Aqueles laços que tinham para pegar os animais. Então, na vida, temos que passar por tentações e passamos por armadilhas, passamos por laços, passamos por uma certa prova, e temos que estar alertas para isso. Na vida, no verso 16, passamos pela terrível dor, pelo terrível sentimento da solidão, da aflição. Diz no verso 16, volta-te, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. No verso 17, a figura do salmista é impactante, porque ele diz assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. O salmista,
Tem um termo em inglês que diz assim, numa situação de muita angústia, o termo é quando o meu rim briga com o meu estômago. E a gente tem essa ideia do que o estômago está revirado, né? Tribulações do coração é a figura que o hebreu usava para a nossa linguagem hoje, do estômago revirado. Deus, às vezes o meu estômago está revirado, a minha alma se perturba dentro de mim, e há uma briga dentro do meu coração, e há uma angústia presente na minha vida. Senhor, alivia-me dessa dor. Então, esses 3 versículos, nós percebemos que a vida, passamos por armadilhas e laços. Temos diante de nós perigos, temos diante de nós minas escondidas que necessitam da orientação do Senhor. Né? Temos diante de nós o terrível sentimento da solidão, o terrível sentimento do abandono, quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos descuidados, desprotegidos, inseguros. Tudo isso é solidão. Quando nós passamos por esse tempo de aflição, que é a tribulação do coração, que é o estômago remexido, que é a falta de ar, que é o peito contraído, que é essa aflição, que é muitas vezes o que nós passamos, porque às vezes alguém fica doente em casa, porque às vezes o nosso filho se coloca numa situação de risco, porque a condição econômica nos traz tremendas ansiedades, não é? Porque os nossos parentes estão numa situação difícil e essas coisas todas vão nos deixando assim um tanto aflito. E quais as promessas então de Deus para esse coração aflito? Bom, a primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é que a aflição e essa tribulação do coração atinge a todos. E a consciência de que nós somos a todo momento permeados por tentações e laços, permeados por aflições e tribulações, por sentimentos que de certa forma nos desconcertam, que nos deixam inseguros. Essa é a primeira condição. Por isso que o salmista, aqui nesse parágrafo, ele começa no verso 5, dizendo: elevo continuamente ao Senhor os meus olhos, porque Ele me tirará os pés do laço. Interessante essa frase, porque o laço fica onde? O laço fica onde? Quando eu era criança, eu brincava de laço, de armadilha. A gente fazia um lacinho assim, aí os mais novos, a gente falava assim, vai lá, tal, tem um presente pra você lá. E a gente, então fazia uma cordinha e um laço assim, né? Botava as folhas em cima. Alguém já brincou disso? O Mário já brincou ali. Aí quando passava os mais novos lá, a gente puxava, né? Às vezes a gente pegava, às vezes não. Mas o laço estava no chão, né? Escondido entre a gramagem. E aqui o salmista diz assim: eleva os meus olhos ao Senhor, porque tu me tiras do laço. Não é? E os meus pés estão ali no chão, mas os meus olhos estão no céu. Essa tremenda confiança de que o socorro vem do Senhor. Essa tremenda confiança de que Deus cuida de mim. De que quando eu elevo os meus olhos para o Senhor, no verso 16, Ele se volta para mim. A promessa de que quando você eleva seus olhos ao Senhor no meio da aflição, no meio da insegurança, no meio das armadilhas da vida, quando a vida se torna ameaçadora e nós nos sentimos aflitos, a promessa de que quando nós olhamos ao Senhor, elevamos os olhos,
ao nosso Deus. Deus diz no verso 16, eu volto a minha face, eu volto o meu olhar para você, porque a minha promessa é, eu cuido de você. Eu cuido de você. Quando eu era bem criança, eu não lembro quanto criança eu era, mas eu sei que eu era bem criança. Eu morava em Pompeia e os meus pais vinham nas férias para São Paulo visitar parentes, toda a minha família, quase toda é de São Paulo, e fazer compras. Na época, minha mãe, acho que meus pais, não era muito comum ir em shopping, não sei, final dos anos 70 talvez. O pessoal ia ali na rua direita, não é? Ali no centrão. Eu lembro dessa imagem. Eu tinha aquela mapping, sei lá o que tinha lá, alguma coisa. Né? E nós estávamos então andando, era muita gente, eu lembro disso. E me parece hoje a rua direita, porque não tinha carro e era uma rua, então deve ser. E eu andava atrás deles. Meu irmão tinha ficado, porque ele era muito pequeno. E de repente, quando eu olhei, cadê meus pais? Eu lembro disso, nitidamente. Cadê os meus pais? E eu olhava e não achava ninguém. E eu lembro do sentimento do desespero. Eu lembro do sentimento de aflição que me tomou naquela hora. Desse sentimento que o mundo é ameaçador demais para mim. Quem sou eu aqui no meio disso tudo? Não é? E eu comecei a chorar e gritar o nome do meu pai e da minha mãe. Né? E de repente, parecia assim que meu pai saiu do meio de um muro de gente, assim. A cabeça dele saiu do meio. Vem aqui. Eu fui correndo e abracei o meu pai. Mas eu quero ilustrar isso com essa questão de que isso nos acompanha desde a infância e nos acompanha até a vida adulta, porque em muitas vezes, de muitas maneiras, a vida muitas vezes se parece meio ameaçadora para a gente, não é? E para quem a gente olha nessas horas? A quem a gente busca nessas horas? A criança, ela não tem dúvida, ela busca o pai, ela busca a mãe. Não é? Porque ela tem esse sentimento de total dependência dos seus pais. O problema, e aí é a fragmentação nossa em relação ao nosso Pai eterno, quanto mais independente às vezes a gente fica, quanto mais maduro, quanto mais cheios de si, quanto mais certeza e segurança que a gente tem das nossas próprias forças, nós vamos ficando mais independentes e diante de uma ameaça, diante de um laço, diante de uma armadilha, nós não mais chamamos pelo Pai. Nós começamos então a espernear e a gritar e a lutar contra a vida e queremos ir para a vida sozinho de peito aberto. Eu fico imaginando naquela hora, o que é melhor fazer com uma criança na rua direita, no meio daquela muvuca toda, quando a criança perde o pai e a mãe de vista. O que você acha? O que é melhor fazer? Eu digo, é o que eu fiz. Eu fiquei parado chorando. Foi a melhor coisa que eu fiz. A pior coisa que eu poderia ter feito naquela hora é sair desesperadamente ali pelas ruas procurando o meu pai. Não é? Porque o Pai que me ama, e que não só que me ama, que é poderoso, que vê todas as coisas, que não me perde de vista, Ele me acha. Ele me acha. Aleluia. Se você está pensando assim, nossa, eu tenho que procurar Deus, eu tenho que saber onde Deus está, porque Ele vai me ajudar, porque Ele vai cuidar de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, fica aí onde você está, clama e eleva o nome dele, eleva os seus olhos para o Senhor e Ele te achará. Você e eu não podemos alcançar e achar Deus, como aqueles que construíram a Torre de Babel tentaram fazer. Vamos construir uma torre, porque pelas nossas próprias forças acharemos a Deus. E Deus disse, vocês estão invertendo a ordem. Sou eu que encontro. Eleva os seus olhos para mim, porque eu estou de olho em você já.
Então essa é a promessa de Deus. Ele voltará os seus olhos para mim e para você e nos aliviará, no verso 16, das nossas tribulações do coração. Ele não nos abandona. Ele liberta dos meus inimigos. Se você leia comigo no verso 19, no verso 18 e no verso 19, quando diz: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui nesse texto que nós lemos é que o verso considera, a palavra hebraica para consideram tem mais a ver com ver e olhar do que pensar, do que refletir, do que quando você fala, considera a minha situação. Você pensa na minha situação. Não é? Hoje, nosso português quer dizer isso. Tanto que a NVI traduziu, vê, olha a minha aflição. Né? Que tem tudo a ver com o verso 15 que diz, eleva os meus olhos e Deus voltará os olhos dele para você. E aí o salmista diz, então, olha os meus pecados aqui, Deus, e me perdoa. Olha as tentações que eu já caí, as armadilhas em que eu já me meti. Senhor, olha para isso e tem misericórdia de mim. E a promessa é, Deus te perdoa. Deus te salva das armadilhas que você caiu. Deus te liberta do pecado que você cometeu pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Ele me liberta, então, da vergonha. No verso 20, guia-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado. A vergonha desse passado que me condena, a vergonha de uma derrota onde o meu inimigo ganhou porque eu caí, é retirada, é apagada pela promessa de Deus a nós. O nosso passado, ele é restaurado e redimido pela promessa de perdão, que me redime da vergonha, que me salva da minha culpa. Gente, eu quero dizer para mim e para você, que a gente pode olhar para o nosso passado, para todos os nossos erros até hoje, e dizer que graças ao Senhor Jesus Cristo, Ele apagou a minha dívida. E hoje, eu tenho o meu saldo zerado com Deus para começar de novo. Amém? Amém? É a promessa. Agora, de novo, é necessário a gente, por isso que começa já com o verso 18, 15, dizendo, eleva os meus olhos para Deus. Porque é necessário saber que pelas nossas próprias forças a gente cai nas armadilhas. Não é? Então é necessário arrependimento. É necessário arrependimento desse nosso ego, de uma vida que viveu só pra gente, que é sinônimo, como a gente disse em outra pregação, de pecado. Vida em torno do eu mesmo é sinônimo de pecado. Se você quer a definição de pecado, uma definição contemporânea, fique com a palavra egocentrismo. Toda atitude egocêntrica é pecado, porque tira Deus do centro e te coloca no centro. A partir daí, tudo que você faz é pecado. Não?
até mesmo pregar. Se eu estiver aqui pregando, irmãos, e dentro do meu coração eu sou o centro, porque eu quero ser querido, porque eu quero ser famoso, sei lá, qualquer coisa que eu queira. Eu mesmo pregando, eu estou em pecado. Interessante isso, não é? Que muitas vezes o serviço, o ministério, não significa um coração convertido. Não podemos julgar a espiritualidade de ninguém pelo serviço que ele apresenta. Porque só Deus sabe o que há no coração das pessoas. Quero tocar num assunto aqui da diferença entre culpa e vergonha, fazendo uma tentativa de entender como que a gente... Uma tentativa de passar para vocês a questão da culpa falsa. Muitas vezes, o que a gente tem diante de Deus ou diante das pessoas não é tanto uma culpa que sabe que tem uma dívida, mas que confia que Jesus Cristo perdoou e que zerou minha conta para eu começar do zero. Essa é a culpa que é necessária reconhecer para que Jesus possa, para que a nossa vida possa ser redimida pelo sangue de Jesus. Existe uma outra culpa que gera uma vergonha, que é uma culpa falsa, uma falsa culpa que gera uma vergonha, que é, na verdade, a vergonha de ter a nossa reputação manchada. Ter a nossa reputação manchada. Que aí não o que é reputação manchada e o que é culpa? Culpa é reconhecimento que eu errei diante desse Deus justo e íntegro. E esse Deus justo e íntegro agora olha para mim e me vê pecador. E eu vou diante dele, Deus, eu errei. Vergonha, essa vergonha que a gente tem entre a gente. Meu Deus, o que eu fiz? O que vão falar de mim? Entendeu a diferença? Quando eu falo o que vão falar de mim, quem é o centro? Deus ou eu? Eu. Muitas vezes, as nossas atitudes de arrependimento têm mais vergonha do que a atitude de reconhecimento de um erro e da consciência da graça de Deus sobre o meu erro. Porque aí a vergonha me faz de algum jeito vir e, pelo meu próprio esforço, tentar redimir a vergonha que eu cometi. Não é? Eu não sei vocês, mas o meu coração, o japonês que há dentro de mim, tem um problema com isso. O japonês tem isso tão forte, que se ele tem uma vergonha impagável, e o que ele faz? Harakiri. É consciência de culpa ou é vergonha? Não é? Sabe, gente, nós precisamos ir diante de Deus com a consciência de que nós erramos diante dele. E por ele ser justo, e por ele ser criador, e por ele ser amoroso, e por ele ser íntegro e santo, nós estamos culpados. Nós temos uma dívida diante dele. Essa é o arrependimento necessário. Não é ir diante dele, Senhor, eu tenho um problema com a minha reputação, livra a minha barra. Isso não é arrependimento. Não é? Gente, outra promessa de Deus para nós é garantia do caráter de Deus.
o que garante que Ele cuida de nós, o que garante que Ele olha por nós, o que garante que Ele me perdoa, o que garante que Ele livra das tribulações do meu coração, o que garante que Ele me tira das tentações da vida, o que me garante que Ele me redime da insegurança e da solidão da vida. Qual é a garantia? A garantia é que no verso de 21, diz o salmista: preservem-me a sua sinceridade e retidão, porque em ti espero. A garantia de que é Deus que nos livra das tentações. A garantia que é Deus que me alivia das aflições, das tribulações do coração. A garantia de que é Deus que me tira da insegurança da vida, que me leva a um aprisco seguro, que me leva para onde existem pastagens verdejantes, onde as águas tranquilas do Senhor estão ali para me aliviar, para me refrescar. A garantia de que o Deus é o meu bom pastor, conforme Salmo 23, é que Ele é íntegro. E Ele é honesto, Ele é sincero, Ele não mente. Essa é a garantia. Em que sentido, gente? Qual é a prova maior de que a justiça e a sinceridade de Deus me garantem essas promessas? E eu quero ilustrar isso com um filme que eu assisti um tempo atrás e vi um trecho durante essa semana. Justamente o trecho que me chamou a atenção. É aquele filme Inteligência Artificial. Conhecem? Do Steven Spielberg. É a história de, imagina um mundo bem à frente do nosso, não é? Onde os homens conseguiram inventar um robô à perfeição. Isso quer dizer que ele parecia mesmo um homem, parecia uma mulher, uma criança, e aí eles conseguiram colocar algo que ninguém esperava, que era a capacidade de amar. Inteligência Artificial, chama o filme. E ali então, quando era uma empresa de robótica que queria vender esse robô que amava. Porque eles diziam, vai vender com certeza, porque o que mais pessoas precisam é de alguém que o ame, não é? Por isso que a gente gosta de cachorro, já percebeu disso? A gente gosta mais de cachorro do que de gato. Desculpa aqueles que gostam mais de gato, mas o cachorro é mais expressivo, né? Ele expressa mais os sentimentos dele. O gato, ele ama, mas ama mais na dele, né? Né, Minei? Você que tem mais gato lá? Vai vender com certeza. E eles criaram esse robô. E lá nessa reunião de lançamento, uma das cientistas pergunta para ele: ok, nós sabemos, conseguimos chegar a esse robô que consegue amar. Só que a pergunta que ela lançou foi a seguinte: mas eu quero fazer uma pergunta. Que responsabilidade nós teremos com esse robô? Que responsabilidade nós teremos com esse ser que criamos para nos amar? Amaremos de volta? Que responsabilidade Deus teve comigo e com você quando nos criou à imagem e semelhança para sermos seres que amam e que desejam ser amados. Deus amaria de volta esse ser que Ele cria para amar e ser amado? Deus seria responsável com esse homem, com essa mulher que Ele criou? Até que ponto
Deus seria responsável com esse ser que ele criou. Até que ponto um dia ele olhar para esse ser e ia dizer, chega. Sabe por quê? Deus fez algo que no filme não aconteceu. Deus pôde amar o homem a ponto de se entregar numa cruz. Porque Deus não me criou e não te criou para resolver uma carência dele. Isso é essencial entender. Deus não me criou e não te criou para resolver um problema dele. Por isso que ele não te aborta como projeto. Mas ele é responsável. Que garante que Deus me livra do pecado. O que garante que Deus redime a minha vida de erro. O que garante que Deus me liberta das armadilhas que a vida me apresenta. O que garante que Deus me alivia das tribulações, das inseguranças, da solidão da vida, da depressão, da tristeza. O que garante que Deus me alivia. Diz a palavra que nós lemos, o caráter de Deus garante. Deus é verdadeiro e Deus é íntegro. Quando Deus me criou e te criou para sermos seres que amam e que querem ser amados, Deus toma na sua mão a responsabilidade de levar esse projeto até o fim e, se for necessário, que ele se encarne em homem e servo, que nasça numa manjedoura, e seja crucificado, perseguido, morto, para que esse homem, para que esse ser, para que essa mulher que ele criou para amá-lo, se for necessário que isso aconteça, então Deus garante, porque ele tem caráter íntegro, de amor, de honestidade para comigo. Que Deus é esse? É o meu Deus. E é o teu Deus. Querido, querida, eleve os seus olhos para o Senhor esta manhã. Eleve os seus olhos para o Senhor esta manhã. Eu sei, as armadilhas estão no chão. A tentação de começar a tirar, começar a correr, começar a resolver, bater no peito e dizer eu vou fazer, é muito forte. Mas a solução é elevar os olhos para o Senhor esta manhã. Porque é do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem o perdão dos pecados. Jesus é a promessa cumprida. Jesus é a promessa. Esse salmo termina com essa mensagem. Jesus é a promessa cumprida. Ele é o meu refúgio e o teu refúgio. E nele esperaremos. Amém? E Deus vai colocar, e Deus tem colocado, cuidados preciosos para com a tua vida. Eu tenho certeza disso. Se você agora parar por um momento e começar a olhar os cuidados de Deus para com a tua vida, você vai encontrar. Não só o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado há 2000 anos atrás, mas o fato de que Jesus continua agindo na vida da igreja e dos cristãos ao longo da história da sua igreja. Ele continua agindo através da tua vida, da vida de outros irmãos, amém? Eu estava vendo aqui a filha da Edna com a amiguinha dela. Elas estavam ali brincando no meu lado. Quantos anos ela tem, Edna? 8 e 6.
lembrei de uma história. Uma história que para mim significa muito. Porque eu não consigo ver Deus agindo na vida das pessoas a partir da sua igreja. Havia uma família com 3 filhos. Uma família bem desestruturada. O pai tinha um problema de desordem psíquica e havia batido diversas vezes na mãe. Até que um dia essa mãe não aguentou mais aquela vida de violência e resolveu fugir de casa. Porque ou ela fugia ou ela morria. Essa criança tinha 2 anos na época quando a mãe fugiu e levou os 3 filhos. E ela viveu então com os irmãos dos seus 2 anos aos seus 10 anos. A mãe era professora estadual, dava aula de Kumon para sustentar 3 filhos. Imagina. Saía 7 horas, 6:30 da manhã, porque a aula começa às 7, né? Voltava à tarde, fazia comida rapidinho, depois ia para o Kumon e à noite dava aula. Às 11 horas da noite ela chegava. Uma criança de 2, uma recém-nascida e outra de 10. Quando essa criança tinha 10 anos, essa mãe, quando tocou o telefone, não foi atender logo de manhã. Então essa menina, essa criança, levantou da sua cama, foi atender o telefone. Era a tia dela. Tua mãe tá aí? Falei assim, tá, mas deve estar cansada. Não acordou? Chama ela lá. Tá bom. Ela foi lá acordar. Quando ela tocou no corpo para acordar a mãe, ela notou, o corpo estava frio. 10 anos. Ela descobriu que a mãe estava morta. E ela que teve que avisar todo mundo que a mãe tinha morrido. Com 10 anos. Os tios chegaram, todo aquele movimento para o enterro e tal. Eles levaram os filhos para uma fazenda e deixaram eles lá. Depois de uma semana, pegaram os filhos e separaram os irmãos, um para cada família. Essa menina então começou a morar com os parentes e com primos. Ficou 2, 3 anos na casa, até os seus 14 anos com um tio, não conseguiu se adaptar à família. Chegava a um nível de conflito muito intenso ali. E ela então passou por 4, 5 famílias de tios e não conseguia parar numa casa. Situação de abandono, de insegurança tremenda. Mas quando essa menina tinha os seus 14, 13 anos, na sala dela, ali na escola Montessori, a sua amiguinha, um dia, uma japonesinha que estava ali junto com ela, escreveu um bilhete para ela. Aquela menininha escreveu um bilhete assim: você quer ser a minha melhor amiga? Para homem, a gente não faz isso, né? Eu fico até pensando, o que é isso, né? Aquelas meninas de 12, 13 anos, acho que elas fazem isso, né? Então ela fez. E ali começou uma amizade tremenda. Essa família japonesa adotou essa adolescente.
E elas começaram a ir para a igreja. Porque de final de semana ela não aguentava ficar na casa onde ela morava, com os parentes. Então ela ia para a casa dessa melhor amiga. No final de semana, eles iam para a igreja. E ela começou a ir com essa melhor amiga para a igreja. E elas sentavam assim, as duas amigas. Nenhuma das duas queria ouvir o sermão do pastor. Elas iam para brincar. E a igreja acolheu. E aí ela ganhou outros irmãos queridos. E encontrou naquela igreja uma nova família. E esses irmãos queridos foram se acrescentando. A cada fase da vida dela. Na universidade surgiram outros. Na fase do seu casamento surgiram outros. E esses irmãos queridos foram se acrescentando na vida dela. E a promessa de Deus de cuidado foi se cumprindo. Hoje ela é casada. Fez aniversário semana passada. Está lá em Toronto estudando inglês. E o seu marido se chama Daniel Fujisaka. Deus cuida. E Deus coloca irmãos e irmãs queridas para cuidar. Né? E gestos pequenos. Essa semana eu fui almoçar na casa da dona Taqueco. Porque ela sabia que eu estava passando fome em casa. Gente, Deus cuida. Deus cuida. Por mais que a gente tenha pisado nos laços, Deus nos liberta. Deus renova. Amém? Senhor Jesus, graças te damos pelo teu amor imenso e gratuito. Que possamos nesta manhã, cada um de nós, elevar nossos olhos ao Senhor. Que possamos ver nos gestos que existe da tua igreja, cuidados do Senhor. E que possamos também nós cuidar de outras pessoas, assim como o Senhor tem cuidado de nós. Amém.